Um novo rei demônio foi escolhido, e como poder absoluto, ele ganhou as habilidades de um jogo de gacha, o que deixou ele simplesmente revoltado, mas agora ele teria que aprender a lidar com essa habilidade inusitada para poder assim dominar o mundo. O Rei Demônio, um dos 72 demônios encarregado de destruir o mundo humano. Apenas aqueles que passavam no teste do grande Rei Demônio Astria poderiam obter esse título. Além disso, para cada Rei Demônio que conseguisse passar em seu teste, conseguiria obter um tipo de poder especial dado exclusivamente pelo próprio Lorde Demônio Supremo Astria. E o garoto protagonista não era diferente disso também. Enquanto ele conversava com Lilith, sua fiel escudeira e secretária, ele perguntou a ela que tipo de poder foi garantido a ele. E como resposta, ela disse que era um poder de gacha. E o nome do jovem rapaz é Karos. Gacha, para você que não sabe, é aquele sistema de você conseguir obter algum tipo de item ou personagem por meio de tiros ou rolações, dependendo do jogo. Então é meio aleatório o que você vai ganhar, não é 100% certo de que você vai conseguir o item realmente bom. Exatamente por ter recebido um poder de gacha, Karos estava simplesmente indignado com isso, já que não fazia sentido algum um rei demônio em si ter o poder de gacha. Isso nem mesmo fornecia uma imensa força ou a habilidade de controlar os elementos como ele bem entendesse, muito menos ainda um infinito conhecimento. Imagine só, eu desço antes dos humanos como um rei demônio, mas meu poder é simplesmente um gacha, e quando um herói me encontrar, quão embaraçoso vai ser se meu poder for apenas um gacha, disse o jovem Karos a Lilith. Ele gostaria de saber se tinha como mudar o poder dele de alguma forma, nem que seja um pouco, mas isso pelo visto era impossível, segundo Lilith. O poder designado pelo grande rei demônio não poderia ser removido ou até mesmo trocado, e mesmo que fosse para adicionar outro poder para ele, isso também era algo impossível de acontecer. Isso é demais. Como que eu supostamente devo governar o mundo com um simples poder de gacha? E gacha por acaso é um tipo de poder? Não tem mais a ver com a sorte? Um aviso amigável vindo da parte dessa bela donzela era para ele tomar cuidado com o que ele falava na frente do grande rei demônio, e ele retrucou de volta dizendo que tinha um monte de motivos para poder reclamar. No entanto, o rei demônio disse: "Fale mal de mim novamente e você é um homem cadáver." Mas seriamente falando, os outros rei demônios tinham recebido habilidades normais se comparados com a dele. Então, ele estava curioso para saber por que ele era o único que havia recebido um tipo de poder diferenciado, que no caso era o gacha. Conforme Lilith dizia, era porque o grande rei demônio acabou ficando viciado em um jogo de outro mundo humano, e esse especificamente acabava envolvendo a probabilidade. No entanto, rumores diziam que o rei demônio acabou se tornando o número 1 do game, tudo graças às suas habilidades de gacha excelentes, e ainda perguntou a ele se ele se tornar o rank 1 de fato não era motivo para poder comemorar. Isso se ele chegasse lá, claro. "Eu acho que eu deveria pelo menos tentar usar o meu poder", respondeu de volta o jovem Karos, e a bela dama disse que iria ativá-lo no mesmo instante. Uma coisa que o protagonista não poderia reclamar era que pelo menos o efeito do poder dele até que estava bem interessante, e agora o garoto deveria pegar uma dessas caixas e abrir elas. Alguma habilidade mágica ou talvez até mesmo um dragão poderia acabar saindo, mas aparentemente não foi o caso do nosso protagonista, o que deixou o garoto simplesmente decepcionado completamente. Ainda era cedo para desistir de fato, e foi pedido então para que ele abrisse a próxima caixa, e novamente apenas 2 slimes saíram delas, mas ele ainda tinha mais uma caixa restante, e parecia que alguma coisa realmente iria sair dessa última. No instante que ele tocou nela, a mesma começou a brilhar diferente dessa vez, e ele percebeu que dela saiu uma garota com forma humana, mas pelo visto ainda não era o bastante. Isso porque aquela era apenas uma jovem sucubus, que ainda sequer tinha chegado na idade da cerimônia, o que significava que ela ainda não tinha nenhum tipo de poder, mas pelo menos não era um slime. "Você acha que eu trabalhei duro na academia somente para isso?", perguntou Karos a Lilith, mas uma vez que isso atualmente já havia sido decidido pelo grande rei, não tinha como ser mudado, então ele deveria simplesmente tentar se adaptar, mas segundo ele, havia sim um meio para mudar isso, e pela cara da Lilith não era algo bom. Conforme Karos, demônios eram criaturas que constantemente lutavam, sempre tentando se tornar mais forte, e pediu em seguida para Lilith abrir o portal, isso porque ele estava indo confrontar o grande rei demônio. Temos então uma introdução do mundo dos demônios, um lugar cheio de morte, escuridão e sombras, e na frente do escritório do grande rei Astria avistamos alguns demônios, inclusive o Prota, que não estava fora dessa também. Repentinamente, um barulho enorme de uma explosão foi ouvido, e pelo visto, o jovem Karos já sabia do que se tratava, e era justamente essa ruiva que não via a hora de poder deletar o protagonista da história, enquanto ele não estava tão empolgado assim não para poder encontrar com ela. Antes que o pior pudesse acontecer, ele apenas pediu para que eles não tivessem uma luta exatamente ali, mas pelo visto a garota não queria ouvir o que ele tinha mais para dizer. Isso porque, com o que ele tinha feito antes, mesmo transformá-lo em poeira ainda não seria o bastante para ela. O garoto acabou ficando em uma situação complicada agora, e enquanto a garota carregava seu poder, Karos comentou que o temperamento dela era o mesmo de sempre pelo visto. Já os demônios que estavam ali começaram a correr por suas vidas, e finalmente a ruiva lançou um ataque na direção do Prota, e inclusive
inclusive acabou sendo salvo justamente por Lilith, mas a jovenzinha revoltada com a vida queria fazer do prota um petisco frito. Para poder ajudar o seu mestre, Lilith jogou uma cadeira para poder assim atrapalhar o ataque da jovem, mas digamos que inicialmente isso só impediu o primeiro ataque, já que isso deixou a ruiva um pouco mais revoltada, eu diria. Esse é um lugar sagrado onde devemos esperar para poder encontrar o grande rei demônio. Vê se controla essa sede de suco vermelho, pirralha. E isso foi o que a Lilith no caso disse para ela. Não contente, a garota respondeu de volta que se ela conseguisse deletar Karos da história, tudo automaticamente seria resolvido, e dando um golpe em Lilith era simplesmente para que ela saísse do caminho dela. O golpe foi forte o bastante para poder fazer a bela dama sentir uma enorme dor e ser arremessada para longe, o que até chegou a preocupar um pouco o jovem prota. No entanto, Lilith ainda estava de pé, e disse que era a secretária que servia diretamente ao rei demônio Karos, e se ele se machucasse, então a razão para a existência dela iria simplesmente desaparecer, então ela iria protegê-lo com sua própria vida. Já que você colocou dessa forma, então eu vou simplesmente apagar vocês dois juntos. E pelo visto o nome dessa garota aqui era justamente Batésia. Karos disse que sabia que ela tinha algo contra ele, mas não era para eles resolverem esse assunto exatamente ali. Porém, a garota não queria ouvir nada dele, e ainda iria apagá-lo mesmo se ela fosse punida pelo grande rei. Em seus pensamentos, Karos reconheceu que se ele lutasse contra ela agora, ele definitivamente acabaria levando a pior, e não importava o que, agora ele era um rei demônio também. Mas isso era simplesmente algo realmente vergonhoso. Os dois estavam passando por bastante apuros pelo visto, e Lilith perguntou quem era ela para estar agindo daquela forma, e conforme Batésia, ela era governante que reinava sobre 1/10 do reino terrestre. Seu nome completo era Batésia Confretia, e agora Lilith se lembrou que ela era um dos 4 governantes, e havia um total de 72 ex-demônios. Entretanto, apenas alguns eram governantes, mais especificamente apenas 4 deles, e tinha o rei demônio Caperia Bordus, a rainha Uburnea Malmas, o rei Sotracross e finalmente a rainha Batésia Confretia, que era conhecida como a rainha dos gritos e da fúria. Ver um dos 4 rei demônios que eu ouvi sempre falar em minha vida pessoalmente é uma sorte mesmo. Isso quem disse no caso foi a Lilith, se bem que conforme a situação, eu não sei se isso poderia ser considerado sorte de verdade. Ainda enquanto carregava seu ataque, Batésia dizia que mesmo que ela tivesse conseguido escapar antes, dessa vez eles realmente seriam deletados da história. No instante que a jovem ruiva lançou seu ataque na direção de Lilith, o protagonista precisou se mover dessa vez, e entrou justamente na frente de sua preciosa secretária, pois de maneira nenhuma ele poderia sonhar em perdê-la. Mas alguma coisa de errado não estava certo. Isso porque a magia que era para deletar os dois da história simplesmente desapareceu no ar. E essa cena até que ficou bem lindinha, cara. Olha só como a Lilith estava toda chegada no prota. Por falar nela, ela se perguntava se isso era algum tipo de anulação mágica, e Batésia perguntou como que ele ainda estava vivo, mas ele também estava tão curioso quanto ela a respeito disso. A anulação mágica, conforme Lilith dizia, era uma das habilidades que o grande rei demônio possuía há muito tempo atrás, e se perguntava por que Karos tinha ela também. Por falar em grande rei, ele em seguida apareceu, dizendo que havia ouvido um barulho vindo da sala de espera, então ele saiu para poder verificar o que era. Aparentemente eles estavam tendo algum tipo de brincadeira interessante por ali, e esse em si, como eu já mencionei antes, era o grande rei demônio, que já fez a ruiva acalmar os nervos no mesmo instante só com a presença dele. Conforme os 3 estavam reunidos na sala do rei, ele primeiro gostaria de saber o motivo dos dois estarem ali para poder vê-lo, e o prota foi o primeiro a se pronunciar. Grande rei demônio, não importa o quanto eu pense sobre isso, eu acredito que tem algum tipo de erro com meu poder. E enquanto Batésia degustava sua bebida, ela apenas pensava que o prota era realmente um cara louco. Até agora eu derrotei vários demônios, mas eu nunca vi um demônio rei usar um tipo de poder como o dele, que era o de gacha. Tudo isso dito pelo prota, e pelo visto a reação da jovem ruiva foi simplesmente a mesma que a minha quando eu vi a primeira vez. Era exatamente esse tipo de reação que o prota simplesmente detestava, e o poder dele não era bom para poder causar medo, e o processo para obter uma caixa aleatória também era bem complicado, além do que as probabilidades eram muito erráticas. O grande rei simplesmente percebeu que o protagonista estava ali justamente para poder tentar mudar o poder dele então, e nesse caso ele simplesmente recusou a oferta, e o prota pelo menos perguntou o motivo disso. Segundo o grande rei, era apenas porque ele estava muito entediado agora, e ele realmente achou que seria um pouco divertido ver o garoto também jogar gacha, só que na vida real. Nesse momento, o prota gritou com o rei, perguntando como que ele poderia dar tal habilidade para ele somente por diversão, seu inseto. Tirando a última parte, foi realmente isso que o prota disse, e o grande rei disse que poderia dar ao prota algo mais, o que deixou tanto ele quanto Batésia confusos com o que seria isso. Dessa vez, o rei se referiu justamente a Batésia, o que claramente deixou a garota assustada, e é dito que com a atitude dela na frente de seu escritório, ela simplesmente desonrou com o grande rei. Ele não deu a ela tal habilidade somente para ela usar como da maneira que ela usou, ainda mais ali, e pelo visto a jovem estava para virar saudade depois disso, e inclusive implorava por favor para que o rei perdoasse ela. Nem parece a mesma pessoa que tinha acabado de dizer que estava tudo bem
também ser penalizada pelo próprio grande rei demônio, e ele mesmo disse que ela merecia virar pó depois do que ela tinha feito recentemente. Por favor, tenha piedade de mim. E por incrível que pareça, o rei até que acabou tendo piedade da garota, e disse que de agora em diante, ela estava simplesmente perdendo o título de rei demônio. A posição dela seria facilmente pega por outro rei ou rainha demônio futuramente, e a partir de agora ela era subordinada de Karos, o rei demônio da loucura e da ganância, e iria seguir as ordens dele. Tanto Karos quanto Batésia ficaram simplesmente incrédulos com o que estava acontecendo, e o grande rei assumiu que, pelo visto, nenhum deles tinha de fato alguma reclamação, e por fim a conversa havia acabado. Na manhã seguinte, avistamos o jovem Karos descansando, até que logo ele despertou, e quem estava lá era justamente a ruiva, que estava revoltada com a vida. Sem chance, disse o rei, que não acreditava no que estava vendo, e ela simplesmente queria saber o que ele quis dizer com isso, e digamos que ela não poderia aceitar a forma que ele agiu agora. Por mais que ela não aceitasse, pelo visto ela ainda guardava rancor dele, e até mesmo ela perguntava como que eles poderiam viver juntos. Ainda assim, Lilith respondeu que eles não poderiam simplesmente ir contra a decisão do grande rei demônio, e já que chegou nisso, Lilith perguntou para Batésia por que então ela não escolheu o quarto que ela iria ficar. Atualmente, aquele era o quarto do rei demônio Karos, e também seu escritório, e o quarto conectado ao dele era justamente o da Lilith, que era a secretária, no caso, né? A tal da bela dama. O sótão estava sendo usado pelos slimes e pelas sucubos, que logo apareceu depois disso, inclusive, e pulou na direção do seu mestre, o abraçando em seguida. Até mesmo ele se perguntava por que ele estava agindo dessa forma repentinamente, e todos os monstros que ele havia invocado do Gacha eram subservientes dele, por isso eles agiam daquela forma com ele. Chutando o coitado do slime para longe, o rei gritava querendo saber quais habilidades eles tinham então, e até mesmo a jovem sucubus disse que nenhuma, enquanto comia o cabelo do prota. Pelo visto, ela faz o que até uma Gillette faz na sofrência, deixando o rei simplesmente revoltado com isso, e o rei Karos acabou se lembrando de algo, e era justamente que agora o jovem Batésia deveria obedecer a ele também. Temos então um corte de alguns dias mais à frente no castelo do rei ainda, e ele perguntou o que a jovem ruiva estava fazendo, isso para Lilith, já que ela estava bem quieta já havia uma semana. Se você está falando da Lorde Batésia, não se preocupe, ela atualmente está apenas brincando com os outros, e o rei dizia que tinha lidado com aquilo porque era realmente um incômodo, mas surpreendentemente eles se davam até que bem. De qualquer maneira, ele queria saber qual era a situação atual, e eles haviam colocado o dobro de barreiras, então não tinha risco de serem descobertos pelos aldeões agora, o que de fato era muito bom. Atualmente haviam 72 reis demônios na superfície, no entanto somente 30% deles foram derrubados, justamente pelos humanos aventureiros curiosos. Então no início, ele teve que esconder completamente o seu castelo, mas agora, o tempo havia finalmente chegado, e para aumentar o poder deles, eles precisavam caçar alguns monstros. Me fale então sobre os habitats dos monstros próximos de nós, pediu o rei demônio, e Lilith disse que havia um total de 4 habitats próximos deles. O primeiro era um campo Goblin, que tinha em média 300 Goblins. Pouco perto dali também tinha o domínio dos Orcs, com um total de uns 500 Orcs aproximadamente. Na floresta perto deles também existia uma caverna de um ogro, e inclusive era o único ogro em si que atualmente estava hibernando, pelo menos perto dali. E o último lugar estava simplesmente envolto em mistério, e apesar de haver algo lá, eles ainda não identificaram o que era. Qual desses então nós deveríamos ir primeiro, rei demônio? Perguntou Lilith. Esse é um momento importante. Então nós vamos começar com o habitat dos Goblins, respondeu o rei. Havia também uma missão, e se ele conseguisse conquistar o habitat dos Goblins com sucesso, ele poderia receber mais 2 caixas aleatórias de gacha como recompensa. Isso até que deixou o rei demônio um pouco empolgado para poder conseguir algo bom dessa vez. E por fim avistamos ele juntamente com Batésia escondidos no matagal. Ela só sabia reclamar que por ser uma grande governante anteriormente, agora estava servindo como subordinada para poder lutar contra alguns meros goblins. Mas ele apenas pediu para que ela se calasse um pouco e apenas seguisse ele, e ela respondeu que iria lidar com isso com certeza. Então não era para ele sair por aí para brincar e acabar se perdendo. A garota simplesmente deixou o rei demônio para trás e foi correndo na tentativa de lidar com os goblins, e por fim avistamos os dois na entrada, mas havia mais goblins do que o rei realmente esperava. No instante que ele perguntou para Batésia o que eles deveriam fazer, ele percebeu que estava falando somente para os matos, já que ela já tinha desaparecido fazia tempo. Se referindo diretamente aos goblins agora, ela conseguiu facilmente chamar a atenção deles, o que não é nem pra menos, ela simplesmente botou a cara ali a tapa, e disse que ela era o antigo rei demônio Batésia Confretia, e ela ordenava a eles que abaixassem as armas e jurassem lealdade para o rei demônio Karos e ela imediatamente. Assim que eles ouviram isso, os portões foram abertos e quem apareceu depois disso pelo visto foi o chefe da base deles, e o jovem prota começou a se perguntar o que deveria fazer agora. Mas de repente, quem estava de joelhos era justamente o líder dos goblins, que disse que juravam sua lealdade ao prota, e nem mesmo ele acreditava nisso. Enquanto isso, Batésia apenas se orgulhava ainda mais de si mesmo, mas o prota ainda não estava acreditando que foi tão fácil assim. E depois avistamos um banquete sendo servido para ambos, e apesar de serem goblins, pelo visto esses carinhas
sabem cozinhar muito bem. Já no caso da Batésia, ela apenas degustava sua bebida, e ele comentou com ela que eles acabaram se submetendo a eles fácil demais, o que era de se desconfiar. E mais frutas chegou depois disso para eles degustarem. Como que isso pode ser estranho? É apenas natural para eles se submeterem ao meu poder, disse Batésia, cheia de orgulho de si. E por fim o líder dos Goblins chegou também. Ele disse que iria guiar o Prota em um tour pelo vilarejo, e Batésia vivia agindo como se fosse a superior ali. E de qualquer maneira, Carlos ainda estava desconfiando que alguma coisa iria acontecer. E eles acabaram chegando a uma muralha que havia sido destruída, e o Prota disse que o campo era bem amplo até, e com aquele tamanho poderia ser considerado até mesmo um acampamento de monstro de alto escalão, ou alguma coisa parecida com isso. Assim que o protagonista avistou a muralha quebrada mais de perto, ele perguntou ao chefe dos Goblins o que era aquilo, e o mesmo respondeu que não era nada demais, apenas um ogro que foi visitá-los assim meio que rudemente, mas eles já cuidaram de tudo. Eles subjugaram um ogro? Tem uma enorme diferença de poder entre os Goblins e os ogros, e mesmo centenas de Goblins ainda não seriam bastante para poder lidar com um único ogro. E por fim o rei finalmente havia se dado conta do que estava acontecendo. Imediatamente ele disse para Batésia jogar a bebida que ela estava tomando fora, mas pelo visto era tarde demais, e ela já tinha tomado tudo, e os Goblins se prepararam para poder agir também. Alguma coisa estava definitivamente errada com aqueles Goblins, e ele disse para Batésia usar sua mágica para poder apagá-los da história, mas digamos que não saiu nem sequer uma faísca da habilidade dela. Pela mágica dela ter simplesmente desaparecido do nada, tanto ela quanto o protagonista começaram a se ver em maus lençóis agora, e por fim, os Goblins foram na direção deles, enquanto o Prota pensava que tudo havia simplesmente acabado agora. Se você está gostando dessa história e quer continuar acompanhando essa narrativa, lembre-se de deixar o seu like para assim apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima.